Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do minicurso introdutório de arquitetura de computadores. Dando continuidade ao nosso minicurso, adentraremos agora no conteúdo de processadores. Quanto aos modelos de arquiteturas, a maioria dos computadores atuais utilizam a organização proposta pelo matemático John von Neumann em 1945 para o computador EDVAC, conhecida como arquitetura de von Neumann. Nessa arquitetura, alguns componentes típicos bem conhecidos são o próprio processador em si, a unidade de controle, a memória para armazenar dados e instruções, a memória em massa externa e os mecanismos de entrada e saída, como disposto nesse esquema visual aqui montado. É possível perceber que a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética são inerentes ao processador, de modo que elas são partes comunicantes entre os barramentos internos de maior velocidade que existem no processador, enquanto a unidade de massa de memória externa e os mecanismos que definem o controle de entrada e saída padrão do computador são conectados ao processador por barramentos externos. Em adição, há também a arquitetura de Harvard, que recebe esse nome por ter sido inspirada no computador de relés Harvard Mark I, que armazenava instruções em fitas perfuradas e dados em conectores eletromecânicos. Essa arquitetura promovia um modelo de computador em que se criava uma separação no armazenamento de barramentos para instruções e dados, ou seja, instruções e dados ficavam totalmente separados uns dos outros, tanto no armazenamento como no modo de navegar pelos barramentos. A maioria dos computadores modernos utilizam a arquitetura de von Neumann com memórias cache separadas para instruções e dados, objetivando o melhor desempenho. Modelo esse conhecido como arquitetura de von Neumann modificada. Ou seja, hoje em dia é um misto de ambas as arquiteturas, utilizando os conceitos da arquitetura de Harvard para essas memórias cache de melhor desempenho. Essa imagem retrata bem o que eu acabei de escrever, com enfoque na separação das memórias em zona de instrução e dados principalmente. Temos aqui agora a memória de instruções e temos aqui as memórias de dados, diferindo antes, né, da única memória que existia antes, tá? Agora, falando precisamente de processadores, é imperativo entender que sua função consiste em executar insaciavelmente os programas armazenados na memória principal. Interprete sempre memória principal como sendo a memória RAM para estes exemplos, buscando cada uma das instruções de programa, examinando-as e executando-as uma após a outra. O curioso é que esse tipo de função remete ao conceito que vimos na aula passada de interpretadores, onde tipicamente o seu funcionamento era de justamente buscar uma instrução no código-fonte original, examiná-la, traduzi-la, executá-la e buscar a próxima instrução em sequência, algo que se assemelha e muito com o modo de processador trabalhar. Definindo agora de forma formal os barramentos, nada mais são do que conjuntos de fio paralelos que permitem a transmissão de dados, endereços e sinais de controle. Quanto à parte de transmissão de dados, acredito que nesse ponto do curso já esteja bem claro, mas essa outra parte de transmissão de endereços e sinais de controle será tratada com mais propriedade futuramente. Os barramentos podem ser classificados como internos, que são aqueles dentro do processador, e externos, que são ligados aos processadores junto com outros dispositivos. Então faz essa ponte entre o processador e outros dispositivos que estão fora dele. A unidade de controle é novidade nessa aula, mas acreditem, vão por mim. O entendimento da finalidade da unidade de controle é importantíssimo, pois é ela quem é responsável pela busca das instruções na memória principal e pela determinação do tipo de cada instrução. Lembre-se disso que é importante. A unidade lógica e aritmética realiza operações como o próprio nome já diz, né? Como soma, operações de AND e OR lógicos, entre muitas outras, necessárias para a execução das instruções que é feita pela unidade de controle. E os registradores, retomando da aula passada, são memórias pequenas e de altíssimas velocidades que armazenam resultados temporários e certas informações de controle. Aí nesse diagrama é possível perceber o processador e seus componentes internos, como a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os seus registradores, tá? Eles estão fazendo uma comunicação com os demais dispositivos do computador através do barramento. Que dispositivos são esses? A própria memória principal, que é a memória massa externa, dispositivos de entrada e saída, como disco, impressora, mouse, teclado, tudo aqui conectando através de barramentos, tá? E existem os próprios barramentos internos que fazem a ponta entre unidade de controle, lógica aritmética e registradores dentro do processador, ok? E aí, falando acerca de registradores com mais profundidade, o registrador mais importante de um processador é o Program Counter, que é o PC, que traduzido para o português seria algo como contador de programa, que aponta para a próxima instrução a ser buscada da memória.
Então, até foi um diálogo na primeira aula referente à disciplina de introdução à programação. Se vocês fizeram essa disciplina na linguagem C, devem ter uma vaga lembrança dos ponteiros, que basicamente esse PC aqui, esse registrador, ele funciona como um ponteiro. Ele guarda o endereço da próxima instrução a ser buscada para que o processador sempre saiba como executar uma sequência de instruções de maneira correta e coerente. Apesar de que eu não acho muito interessante o nome que foi dado a esse registrador, tecnicamente ele não serve para fazer contagens, mas dá para associar que ser um maestro que coordena a sequência das instruções a serem executadas uma após a outra, ao apontar para a próxima instrução a ser executada, guardando consigo seu endereço, pode ser o tipo de contagem afinal, mas não é literalmente. Outro ponto importante é salientar aqui o registrador de instruções, que a gente chama de IR, né, que é o Instruction Register, que armazena a instrução propriamente dita que está sendo executada naquele dado instante. E aí perceba uma diferença que é muito crítica aqui nesse momento, entre armazenar a própria instrução e o endereço dela. Então, essa diferença é substancial para a nossa compreensão futura do ciclo da busca, decodificação e execução das instruções de um processador, que será abordado a seguir ainda nessa aula. A diferença entre armazenar a própria instrução e o endereço da instrução. Então, é o que diferencia, propriamente dito, esses dois registradores, tá? E aí, continuando, os registradores do processador podem ser de propósito geral ou de propósito específico. Essencialmente, o primeiro grupo é concebido a ele a possibilidade de fazer o que bem quiser, sem restrições. Sendo isso um critério do programador ou projetista de instrução de mais baixo nível ou de programas que vão ser executados em nível mais baixo. Quanto ao segundo, eles têm funções específicas e geralmente não substituíveis, definidas por quem projetou o processador, como a Intel, por exemplo. E aí o PC, ele é um exemplo de registrador de propósito específico, tal qual o IR, ou seja, o projetista do processador, do conjunto de instruções, designou esses registradores para terem essa função em específico e não podem ser substituídos por outras funções, né? Eles têm esse papel crítico aí no funcionamento do sistema, diferenciando-se assim dos processadores de propósito geral, tá? E aí a maioria das instruções de um processador ela pode ser classificada em uma das duas categorias a seguir, que é registrador memória e registrador. A primeira delas diz respeito à permissão de gravação de conteúdo armazenado na memória nos registradores e vice-versa. O que isso quer dizer? Um dado da memória pode ser armazenado no registrador ou o contrário. Um dado do registrador pode ser armazenado na memória. Então, isso que é uma instrução do tipo registrador memória. Já a segunda, ela busca dado de um ou mais registradores, coloca-os na entrada da ULA, realiza alguma operação sobre eles e armazena o resultado de volta em um dos registradores. Então, é uma operação entre registradores sem aqui a intervenção direta ou indireta da memória externa, tá? E aqui nesse novo diagrama, temos uma ilustração do caminho de dados de uma instrução do tipo registrador-registrador, que vai pegar um operando A e outro operando B, ambos armazenados em dois registradores de propósito geral distintos, que são movidos para a entrada de processamento aqui da ULA, que realiza uma operação de soma entre esses dois operandos e devolve o resultado dessa soma, que será armazenado de volta em outro registrador aqui. Então, vai entrar aqui o operando A, o operando B, a ULA vai fazer a operação de soma aqui, essa saída vai chegar a um registrador qualquer aqui que vai armazenar essa soma, tá certo? E aí perceba que dedicamos 3 registradores para serem utilizados especificamente pela ULA neste exemplo. 2 responsáveis pelos dados de entrada na realização da operação e 1 para o dado de saída. O quão rápido um processador consegue realizar uma instrução do tipo registrador-registrador para executar várias delas em uma dada unidade de tempo é um forte indicativo do quão bom esse processador é. Claro que hoje se fala, né, não da quantidade de instruções do tipo registrador-registrador, se fala em clock, se fala na quantidade de núcleos, na quantidade de threads, mas antigamente era muito importante analisar um processador no termos de qualidade e desempenho que ele fornecia pela quantidade de instruções que ele conseguia processar em uma dada unidade de tempo. E essas instruções, elas tinham que ser do tipo registrador-registrador, porque elas aconteciam internamente dentro do controle do processador. Até porque, em aulas futuras, poderemos trabalhar com a ideia de como a memória RAM ela é extremamente lenta do ponto de vista da operação de um processador. A gente tem uma visão de que
que a memória RAM ela é extremamente rápida comparando com os dispositivos de armazenamento secundário, como o HD, como o SSD, mas para o ponto de vista do quão rápido o processador é uma lesma de verdade a memória RAM. Então aqui a gente trabalha com essas instruções do tipo registrador para poder obter essa métrica de desempenho, tá? Continuando aqui, instruções executadas pelo processador precisam ser divididas em uma série de passos pequenos. Essa sequência de passos é conhecida como o ciclo da busca, decodificação e execução. Esse ciclo é uma parte muito importante da operação dos processadores que seguem o modelo arquitetural do von Neumann. Esse ciclo inicia com o passo 1, buscar a próxima instrução, que passa para o passo 2, de atualização do valor do registrador PC, o contador de programa, para o passo 3, de determinação do tipo da instrução, para o passo 4, de determinação de onde está armazenado o operando, para o passo 5, da busca do operando na memória, para o passo 6, que é o último passo dessa instância de ciclo, que é a execução da instrução propriamente dita, até esse ciclo reiniciar novamente com o primeiro passo da busca da próxima instrução. Vejam que eles estão até demarcados de cores distintas dos demais passos para dizer que aqui seria o início e aqui que seria o fim de um ciclo. E aí, quando ele partir do passo 6 para o passo 1, estaremos definindo um novo ciclo de busca, decodificação e execução de instrução. E aí o processador, ele segue esse ciclo de busca, decodificação e execução de forma assídua, sempre com uma fome gigantesca de executar instruções. Então, mesmo quando não há nenhuma instrução para ser executada, o processador executa uma instrução do tipo não faça nada, que ela é conhecida normalmente como a instrução NOP, N-O-P, de No Operation, que isso daí ilustra com certeza a natureza da não ociosidade de trabalho da CPU, né, que é o processador. Os slides que virão a seguir servirão de ilustração como forma de exemplificar um cenário onde ocorre de forma completa um ciclo de busca, decodificação e execução dentro de um processador simples e hipotético desenhado para esta ilustração em específico. Aqui temos o esquema visual, simplesmente mostrando absolutamente nada inicialmente, mas serve para visualizarmos a presença de elementos importantes discutidos anteriormente, como a existência dos principais registradores de propósito específico, o PC ou o IR, como também os barramentos internos dos componentes básicos do processador, e o barramento externo, que liga o processador à unidade de memória e massa externa. E ainda vale ressaltar que há, neste exemplo, um outro registrador de propósito específico, que é justamente aquele que armazena o resultado das operações realizadas pela ULA, sendo os demais registradores de propósito geral, tá? Note também que a memória está sendo representada como uma sequência de espaços de armazenamento de dados de maneira sequencial, como se fosse um array de dados, onde cada um desses números à esquerda desses espaços representa o endereço de memória dessa informação, que neste exemplo é incrementado em uma unidade decimal para representar essa sequência de endereços desses espaços também sequenciados. Então, note que apesar da representação estar em binário, tá? Aqui temos 8 espaços de endereçamentos numerados do 0 ao 7, só que descritos em binário. Então, cada um desses números aqui representa o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 7, tá? Só que em binário. Então, serão esses os endereços que PC, o nosso registrador de propósito específico, o contador de programa, irá apontar, tá certo? Irá armazenar o endereço desses campos aí em memória, ok? Então, aqui já vemos o diagrama com algumas informações preenchidas e uma legenda que indica o seguinte: próximo passo, busca da próxima instrução na memória e armazenamento da instrução no registrador de instruções, que é o IR. Note que para o primeiro passo ser o próximo passo, o último passo daqueles 6 que nós vimos naquele ciclo, né, discutido anteriormente, aquele último passo ele precisou ser executado antes, né? Então, o passo 6 ele foi executado antes desse primeiro passo ser executado agora. Então, considere que as informações que estão preenchidas aqui são originárias de uma operação anterior realizada pelo processador, beleza? Inclusive, aquele dado que consta no registrador de saída da ULA, que é esse daqui, o 0010, ele é justamente fruto de operações anteriores que aconteceram em um dado ciclo anterior. Vamos observar o que temos em PC. Em PC, temos aqui o endereço 0000.
Então, a instrução que devemos buscar está armazenada na memória em massa de armazenamento externo, que é a memória RAM, nesse exemplo, justamente nesse endereço. Então, o endereço 0000 contém o dado, tá certo? Que é a instrução para a qual o PC está apontando. Então, o PC contém um endereço dessa próxima instrução que será executada, beleza? E aí, nesse passo 1, a instrução será buscada e armazenada em IR, que é o nosso registrador de instrução. E aí, note que a instrução que está descrita lá no endereço 000, ela é formada por dois grupos de 4 bits, sendo o primeiro 0010 e o segundo grupo de 4 bits 0110. Normalmente, chamamos esse grupo de 4 bits de nibble. E aí, nesse exemplo em específico, o nibble da esquerda se refere à operação que será realizada pela ULA e o nibble da direita, o endereço do operando, que será buscado nesse esquema de processamento simples e hipotético que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, tem essa diferenciação. Da esquerda representa a instrução que será executada, a operação, né, propriamente dita, e aqui à direita, o nibble da direita, o operando, que vai ser o endereço do operando que vai ser resgatado aqui da memória. Armazenada a instrução em IR, vamos seguir para o passo seguinte, que é o passo 2. A atualização do valor do Program Counter, que é o contador do programa, PC, fazendo-o apontar para a instrução seguinte. Então, nós temos aqui o endereço, né, da próxima instrução, que é o 0000, e aí esse valor ele vai ter que ser incrementado. Vale destacar que neste esquema ilustrativo em específico, o nome contador do programa até que casa bem, porque o próximo endereço da próxima instrução é um endereço binário incrementado de 1 em 1. Então, assim fica parecido com uma contagem, tá? Olhem aqui como foi devidamente atualizado o PC, tá? Ele foi incrementado e agora está apontando para a próxima instrução. Contém o endereço da próxima instrução que vai ser executada depois, tá certo? E o passo 3, ele fala aqui para a gente, que é a determinação do tipo da instrução que está armazenada no registrador de instrução, ou seja, a instrução que vai ser executada agora, nós vamos fazer a determinação do tipo dessa instrução. E aí, como pode ser observado, é uma instrução soma. O primeiro nibble, à esquerda, ele diz que aqui vamos realizar uma operação de soma. E o próximo passo ele traz aqui para a gente. Se a instrução precisar de uma palavra armazenada na memória, determinar onde esta palavra está armazenada. E aí, nesse caso, a gente tem uma instrução que, de fato, vai precisar consultar uma palavra armazenada na memória, porque ela indica um endereço de um operando que vamos ter que resgatar lá da memória em massa externa, que é a nossa memória RAM. E qual é o endereço que nós vamos ter que procurar? Vai ser o endereço 0110, que é justamente esse daqui, ó. 0110, que contém esse operando 0001, que nós vamos resgatar aqui para poder realizar a operação de soma. O passo 5 diz: busca da palavra, se necessário, e já vimos que é pelo passo anterior, e armazenamento em um dos registradores do processador. Então, buscamos o dado, armazenamos nesse registrador aqui, tá certo? Qualquer um desses registradores de propósito geral, tá? E aí, por fim, o último passo seria a execução da instrução propriamente dita. E aí, perceba, eu peguei justamente aqui ó, o operando, armazenei em um dos registradores de propósito geral que eu tenho aqui para utilizar, e agora eu vou executar a instrução, tá certo? Então, essa instrução é uma instrução de soma entre dois operandos, sendo o primeiro deles o que a gente acabou de buscar no passo anterior e foi armazenado nesse registrador de propósito geral, tá certo? E o segundo operando, aquele que foi produzido como resultado da operação anterior da ULA, que fica nesse registrador de propósito específico aqui, como sendo a saída direta da operação realizada pela ULA. O resultado dessa operação será armazenado de volta no registrador de saída da ULA, que vai sobrescrever o antigo dado que tinha aqui.
Note como a unidade de controle, agora, coordena essa fase de operação aritmética da ULA, com o elemento visual do barramento tingido de vermelho nesse instante aqui, tá? Então, aqui, inclusive, tem a legenda de somar. A unidade de controle está fazendo a intermediação de como é que é feito aqui o processamento desses dados junto à ULA, ok? Com o resultado da soma produzida, o próximo passo é retornar ao passo 1 e começar tudo de novo com a inicialização da instrução seguinte, que está sendo aqui apontada pelo contador de programa, que é essa instrução 1. E aí, esse 1 é um nibble à esquerda, que significa alguma operação que vai ser realizada aqui pela ULA. E dá para identificar já que, por não ter o nibble à direita, essa próxima instrução não vai ter a necessidade de ir operando, então não vai ser necessário buscar dados da memória para poder realizar operações, beleza? Então é assim que funciona mais ou menos o ciclo da busca, decodificação e execução do processador. Chegando na reta final da aula de processadores, aqui surge um recorte histórico da guerra entre duas filosofias que dominaram o mercado, RISC versus CISC, sendo acrônimos respectivamente para Reduced Instruction Set Computer e Complex Instruction Set Computer. O primeiro deles, traduzido, seria computador com conjunto de instruções reduzidos ou algo similar a isso, né? E o segundo seria computador com conjunto de instruções complexo. O primeiro argumento era que, por mais que processadores RISC necessitassem de 4 ou 5 instruções para executar uma instrução CISC, as instruções RISC, sendo 10 vezes mais rápidas para serem executadas, ainda levavam vantagem. Processadores RISC tinham em torno de 50 instruções, enquanto que CISC possuíam algo em torno de 200 a 300 instruções. Por RISC ter menos instruções, por trabalhar com instruções mais simples, diferente do CISC, que trabalhava com composições de instruções mais complexas, e por ser 10 vezes mais rápido, ele seria o potencial vencedor. Mas não foi isso que aconteceu. Os processadores CISC ganharam essa guerra, pois os processadores RISC exigiam que todos os programas da época fossem reescritos e portados para essa família de processadores, o que não vingou. Hoje, o que acontece, como herança da filosofia RISC, é tentar aplicar aos processadores RISC, quer dizer, CISC, perdão, princípio de projetos como os que estão dispostos nesse quadro aqui, tá? Conhecido como princípios de projeto RISC. E vou ler esses princípios para vocês. Todas as instruções são diretamente executadas por hardware, maximizar a taxa às quais as instruções são executadas, as instruções precisam ser facilmente decodificadas, somente as instruções de load e store devem referenciar a memória, projetar uma máquina com muitos registradores. Agora, para finalizar, é importante falar sobre o conceito de paralelismo, que é subdividido em paralelismo no nível das instruções e paralelismo no nível do processador. O paralelismo no nível das instruções surge como uma solução de engenharia para contornar os limites físicos no aumento da velocidade dos clocks dos processadores, permitindo que a máquina ganhe desempenho ao executar múltiplas operações ao mesmo tempo. A primeira tentativa de resolver esse gargalo foi a introdução do buffer de pré-busca. Nessa abordagem, a execução foi dividida em duas unidades paralelas, execução e busca. O pipeline divide o processamento em múltiplas etapas independentes, funcionando como uma verdadeira linha de montagem de fábrica. A execução é dividida em 5 estágios principais: busca da instrução, decodificação da instrução, busca do operando, execução da instrução na ULA e a escrita daquele resultado. O grande trunfo do pipeline é que cada um desses estágios possui um circuito de hardware dedicado. Em um dado instante de tempo, a máquina pode ter 5 instruções diferentes sendo processadas simultaneamente. Ao implementar o pipeline, o processador consegue um verdadeiro milagre no desempenho. Ele pode multiplicar a quantidade de instruções concluídas por segundo, que é uma métrica conhecida como banda passante ou vazão, em até 5 vezes. Então, o pipeline surgiu aí para resolver o problema da limitação do paralelismo que não estava sendo resolvida, não estava sabendo se lidar com ela por limites físicos computacionais. Só que aí vem a ideia do paralelismo no nível do processador, que ele surge em resposta a um problema. Que problema era esse? Projetistas começaram a esbarrar em limitações de ordem física para um único núcleo de processador, como a própria velocidade da luz, o que parece muito absurdo para a gente, mas é um tempo que a gente tem que esperar e considerar. E essa limitação na velocidade da luz poderia acontecer nos fios de cobre, né? E também teria o problema da imensa dissipação de calor gerado.
Então, eram limitações realmente de ordem física que impedia que se continuasse utilizando apenas um único núcleo de processamento. Então, a primeira grande estratégia para isso são os computadores paralelos, fortemente baseados no modelo SIMD, que significa Single Instruction Multiple Data Stream, ou seja, uma instrução, múltiplos dados. Com computadores paralelos, uma única unidade de controle emite a mesma instrução em formato de broadcast, que é um termo utilizado geralmente em redes de computadores, que é basicamente você dar um comando para todos aqueles que estão estabelecendo algum serviço em rede, e aí você faz a emissão dessa mesma instrução pela única unidade de controle que tem para um batalhão de processadores idênticos que executam essa instrução de maneira simultânea, mas sobre conjuntos de dados diferentes. Então, para mastigar esse pensamento, você vai ter vários processadores que são idênticos, coordenados por uma única unidade de controle, ou a menor quantidade de unidades de controles possíveis para fazer essa coordenação, que vai lançar exatamente a mesma instrução para ser executado, por exemplo, multiplicação, só que sobre um conjunto de dados totalmente distintos, e isso vai ajudar, por exemplo, em alguns tipos de processamento, ideias, como, por exemplo, no processamento gráfico de placas de vídeo que a gente vai ver posteriormente, tá? Multiprocessadores são sistemas formados por vários processadores independentes que compartilham a mesma memória principal. E já sistemas multicomputadores, os projetistas abandonaram de vez a ideia de uma grande memória compartilhada e a coordenação e comunicação entre as máquinas passam a ocorrer exclusivamente através de mecanismos de troca de mensagem em rede. Inclusive, esse contexto de multiprocessadores e multicomputadores serão abordados mais nas disciplinas de programação concorrente distribuída e de sistemas distribuídos. Principalmente, esses sistemas multicomputadores é muito fortemente abordado em sistemas distribuídos, tá? Então, não vou me alongar muito aqui, porque não é o intuito. Aqui está o exemplo do primeiro computador massivamente paralelo, que é o ELIAC 4, de 1972, que empregava um sistema de processamento baseado naquela arquitetura SIMD que eu acabei de explicar, onde diversos processadores executavam a mesma instrução simultaneamente em diferentes conjuntos de dados. E aí o projeto original desse computador, ele previa 256 elementos de processamento, mas por cortes de orçamento, foi construído apenas um quadrante de 64 processadores trabalhando em conjunto. Se seu projeto original tivesse sido implementado, a fim de curiosidade, ele teria sido capaz de dobrar a capacidade de processamento da época sozinho, a capacidade de processamento global. Mas o que foi construído, sem dúvida alguma, já era com certeza notável. E na segunda imagem está o aproveitamento, tá? Do uso da arquitetura SIMD por processadores gráficos da NVIDIA da série 400 e 500 da série GeForce, ok? Então vocês dão uma pausa para poder olhar aí mais ou menos e associar esses conceitos, ok? E aí, pessoal, encerramos nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido o assunto. Aguardo vocês nas próximas aulas. Valeu!